Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia e hoje a gente vai ver uma revisão, pequena revisão, e como a gente vai resolver a nossa atividade avaliativa remota. Vamos lá? Bom, durante todo esse terceiro bimestre a gente falou sobre a linguagem poética, presente em vários tipos de texto, não é? Lá no começo a gente viu que a linguagem poética é aquela linguagem cheia de subjetividade, é uma linguagem conotativa, não é? A linguagem poética é uma linguagem que busca o embelezamento das palavras, do texto, da fala. Então é uma linguagem onde as palavras não vão ter o seu sentido real muitas vezes. Elas vão adquirir outros sentidos, um sentido mais sentimental, mais emocional, não é? Porque a linguagem poética, através da subjetividade, ela tenta imprimir tudo isso no seu texto. Depois a gente viu a diferença entre o poema e a prosa, no caso o texto em verso e o texto em prosa. Qual é a principal diferença? Bom, os poemas, os textos em verso, como o nome mesmo já diz, primeiro de tudo, eles são escritos em versos. Então a gente vai ter um texto em que cada linha vai conter um verso, e como ele vai priorizar a sonoridade, como ele vai priorizar a rima, o ritmo, ele não vai até, por exemplo, o final da linha. Ele sempre vai cortar, vai começar continuar o texto na linha abaixo. Já o texto em prosa é o texto mais comum, como nós conhecemos, aquele texto que contém os parágrafos, que contém o ponto final, e que o texto, quando termina lá no finalzinho da linha, ele começa de novo lá na linha logo abaixo. Isso quer dizer que é um texto continuado, não é? E nós temos também a prosa poética, que é justamente um texto em formato de prosa, porém utilizando-se da linguagem poética, que nós temos tanto presente aqui no poema. Professor, mas na prosa a gente não tem linguagem poética? A prosa são os textos que nós encontramos nos livros, são os textos que nós encontramos em revistas, são os textos que nós encontramos em artigos, em entrevistas de jornal, em reportagens, notícias e assim vai. Grande parte desses textos em prosa, eles não possuem linguagem poética. Porque, por exemplo, uma notícia de jornal não seria muito interessante se ela fosse escrita com esse tipo de linguagem. Uma vez que a notícia ela tem que ser direta, passar os fatos, passar as informações, não é? Enquanto a linguagem poética ela vai ser mais subjetiva, ela vai ser uma linguagem mais, digamos, enfeitada. Então não seria interessante. Então, para uma prosa possuir linguagem poética, é bem mais comum a gente encontrar na prosa poética, tá bom? Não confundir prosa com prosa poética. A prosa poética é um texto que é escrito em prosa, porém utiliza a linguagem poética. O poema, olha só que interessante, ele possui duas coisas muito interessantes. A sonoridade, que é produzida pelas rimas e pelo ritmo. E ele possui também uma estrutura, que é como ele é colocado, como ele é feito, não é o formato dele. Essa estrutura é colocada em versos, que é cada uma das linhas do poema, e estrofes, que são os conjuntos de versos, não é? Por exemplo, se a gente tiver três ou quatro ou cinco versos reunidos, logo abaixo a gente tem um espaço, aí começa mais uma vez mais um conjunto de versos, a gente tem um poema todo escrito em estrofes, tá bom? Mas professor,
todo poema ele vai possuir versos e estrofes? Hoje em dia, pessoal, os poemas já estão bem atualizados, eles estão bem contemporâneos. Então nós temos formas livres de escrever poemas, que não necessariamente vão ser escritos em versos e estrofes. Mas é muito comum que os textos poéticos, escritos como poemas, eles sejam escritos nessa estrutura, tá bom? Utilizando versos e utilizando estrofes. Quanto aos tipos de estrofes, elas vão ser avaliadas de acordo com a quantidade de versos. Por exemplo, se a estrofe possuir apenas um verso, ela vai ser um monóstico. Se possuir dois versos, vai ser um dístico. Se possuir três versos, vai ser um terceto. E assim sucessivamente, como a gente já viu, tá bom? A linguagem poética, como é uma linguagem subjetiva, uma linguagem que busca a estética linguística, ela vai possuir certos artifícios, certas ferramentas para ela utilizar essa subjetividade, né? E a gente viu sobre algumas figuras de linguagem. As figuras de linguagem são meios de se utilizar uma linguagem mais subjetiva, ok? Olha só, a gente viu a comparação, que é quando a gente usa o texto fazendo comparações entre uma coisa e outra. A comparação, geralmente a gente vai visualizar logo, porque ela vai utilizar, por exemplo, essa conjunção, como o amor é como a aragem que murmura, ou seja, está comparando o amor e a aragem. Estão vendo essa comparação? A metáfora é um tipo de comparação, mas aqui ó, é uma comparação oculta, não é? Meu coração é um pórtico partido. O meu coração é um barco naufragando. O meu amor está escuro como a noite que não tem luar. Olha só, estou comparando o meu coração, estou comparando o meu amor com a noite, não é? Mas eu não estou fazendo isso tão diretamente. Eu estou fazendo isso de uma forma mais subjetiva. O meu coração é uma noite escura. Estou dizendo que o meu coração é misterioso. O meu coração pode ser solitário, pode ser vazio, frio, não é? Tudo isso a gente percebe justamente com essa comparação subjetiva que se faz. O meu coração é uma noite escura, né? A metonímia é uma substituição de um termo por outro com o qual mantém relação de sentido ou semelhança. A parte pelo todo, por exemplo, não tinha teto para morar. Quando a gente diz teto, é porque a gente quer dizer a casa, não tinha uma casa para morar. Só que ao invés de dizer a casa toda, a gente diz apenas uma parte, o teto. Eu também posso dizer a perna da cadeira. Eu também posso dizer como metonímia um copo d'água. Eu posso utilizar, por exemplo, a substituição do nome do autor, aliás, do nome da obra pelo nome do autor. Você por acaso já leu J.K. Rowling? Olha, eu estou perguntando se você leu Harry Potter. Mas eu estou utilizando o nome da autora para isso, ou seja, eu estou fazendo uma metonímia. A personificação é quando a gente transforma objetos, sentimentos, lugares até em personagens, atribuindo a eles características humanas. Ok? Formoso Tejo meu, quão diferente, te vejo e vi, me vês agora e viste. Olha, está atribuindo a um Tejo características humanas. Quando a gente vê também, por exemplo, atribuindo a animais a fala, quando a gente atribui a objetos ou a sentimentos. Por exemplo, a minha tristeza está correndo
aos prantos. Olha, mas tristeza é um sentimento, ela não corre, não é? Então eu estou personificando a tristeza. O eufemismo é uma suavização da linguagem, não é? Entregou a alma a Deus. Entregou a alma é uma forma mais suave de dizer que a pessoa morreu, não é? Olha, meu primo é tão preguiçoso. Eu posso estar utilizando isso para, por exemplo, não querer falar que o meu primo é um desocupado, que não faz nada, né? Então eu digo o quê? Que ele é preguiçoso. Estou utilizando um eufemismo para não usar uma palavra considerada mais pesada, por exemplo. A hipérbole é o exagero na expressão das ideias. Estourou de tanto rir. Lembra que eu dei até aquele exemplo? Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você só está fazendo uma hipérbole. Você está exagerando para expressar a sua fome. Depois a gente viu a antítese, que é a oposição de ideias. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Viram? Nasce, noite escura. Essa ideia de contrapor, de colocar dois opostos, é a ideia da antítese. Esse menino, quando não é 8, é 80. Também é um exemplo. Tá bom? E por último, a gente viu o paradoxo, que é uma associação ou aproximação de termos, conceitos ou pensamentos contraditórios relativos a uma só ideia. É dor que desatina sem doer. Lembra, eu dei até aquele exemplo também. Eu estou tão livre que me sinto preso. Olha, livre e preso. Os dois são ideias contrárias que acabam gerando um paradoxo, não é? Essas foram as figuras de linguagens que nós vimos. Então, pessoal, essa daqui é a nossa atividade avaliativa de produção textual. Primeiro de tudo, a gente tem aqui um texto, ok? Vocês vão ler atentamente esse poema, Fanatismo, de Flor Bela Espanca, ok? Uma maravilhosa poetisa portuguesa incrível. Depois de lerem o texto atentamente, a gente vem para a primeira pergunta, que diz assim: antigamente, os poetas seguiam padrões mais rígidos para a construção dos poemas. Ponto. Até aqui a gente tem um embasamento desse enunciado. O que é que eu estou dizendo? Estou relembrando vocês de que antigamente existiam modelos fixos para a construção de poemas. Os poetas deveriam seguir alguns desses modelos. Hoje em dia, a gente já não tem mais esses padrões tão rígidos. A gente já tem poemas mais livres, com estilo mais livre, enfim, né? Mas desde antigamente sempre existiram esses modelos. Qual o nome dado ao modelo de poema acima? Especificamente, esse poema que vocês leram aqui é de qual tipo? Que tipo de poema é esse? E o que caracteriza como pertencente a este modelo? E por que vocês chegaram a essa conclusão? Quais são as características que nos dizem que esse aqui é um poema desse tipo? Tá bom? Na questão 2, o que representam a rima e o ritmo em um poema? Essa é uma pergunta. O que representam a rima e o ritmo em um poema? O que é que essas duas coisas fazem pelo poema? Depois, vocês vão formar pares de rimas encontrados no poema acima. Vocês vão vir até aqui e identificar alguns pares de rimas pertencentes
a este poema e vão copiar lá, tá bom? Pode ser uns 3 ou 4 pares, não precisam ser todos os pares do poema. Na questão 3, diz assim: na sua opinião, o que é linguagem poética? Ok? Lembrando, é na sua opinião, com as suas palavras, mas precisa estar dentro de uma lógica do que é linguagem poética, tá bom? E tentem fazer uma resposta mais completa, pessoal. Não façam uma resposta com apenas uma ou duas palavras, ou 3 palavras, tá bom? Tentem fazer uma resposta mais completa, bem elaborada. Depois vocês vão citar trechos do poema que exemplifiquem o que é a linguagem poética. Mais uma vez, volta aqui e identifica uma frase ou duas frases que identifiquem, que tenham exemplos dessa linguagem poética, tá bom? Na 4 e última, nós temos uma atividade de pesquisa. Vocês vão pesquisar na internet ou em livros poemas que possuam representações de cada uma das figuras de linguagem que seguem. Aí nós temos aqui metáfora, personificação, eufemismo, hipérbole, antítese e paradoxo. Vocês vão pesquisar na internet ou em livros ou onde vocês quiserem e vão colocar aqui o trecho desse poema em que se encontram exemplos dessas figuras de linguagem. Tanto não precisa copiar o poema todo, como também não devem colocar frases avulsas, frases soltas, tá bom? É importante que vocês pesquisem poemas que possuam essas figuras. Caso vocês queiram não pesquisar, por exemplo, vocês podem criar poemas de vocês mesmos, tá bom? Lembrem-se de colocar o nome do autor do poema, tá bom? E se forem vocês colocam o nome de vocês, ou autoria própria, para eu saber que foi feito por vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo no privado. E essa é a nossa atividade avaliativa, pessoal. Boa atividade, boa sorte para todo mundo. Eu confio bastante na capacidade de vocês. Vão lá e arrasem. Tchau, tchau.